Nessa videoaula a gente vai tratar sobre colheita, né? E sobre o corte do pêssego do caule após a colheita. O corte do pêssego do caule também é um dos tratos culturais. Com relação ao corte, né, do cacho, a depender aí do tamanho do corte, né, da variedade, então pode ser facilitado ou dificultado. Né? Bananais de porte baixo, né? Então tem uma colheita facilitada, porque a altura, se não for uma pessoa baixa como eu, né, uma pessoa mais alta, então vai conseguir chegar e colher sem precisar de uma escada, sem precisar, não vai ter muito trabalho. Né? Agora tem bananais com porte médio ou mais alto, aí essa colheita ela já é dificultada, né? Porque mesmo que seja uma pessoa alta, né, não vai conseguir chegar, né, e alcançar. A gente está aqui numa área de bananal de porte médio. Então, uma pessoa por mais alta que ela chega aqui, né, ela vai chegar aqui, ela não vai conseguir alcançar o cacho para fazer o corte. Então, assim, como fazer esse corte? Então, a gente, pelo fato da nossa planta ela ser de porte médio, como o Suzy falou, a gente não vai conseguir alcançar para fazer a retirada do cacho sem antes cortar a planta, né? Eu que sou um pouquinho mais alto que você, não consigo alcançar o cacho. Então a gente vai precisar fazer o tombamento dessa planta para conseguir colher. E aí, para isso, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Precisa usar algumas técnicas para, quando fizer esse corte, o cacho não cair e danificar o fruto ao chegar no chão, né? Ele precisa vir descendo com cuidado, com calma, para antes dele chegar no chão a gente fazer a separação do cacho da planta, né? Antes da gente fazer a prática aqui, tem uma questão que é importante falar quando a gente trata de produção de banana para comercialização. Né? Então, assim, muitas vezes no dia a dia, o produtor ali na roça, ele vai esperar a banana, a primeira pica começa a amadurecer para ele identificar, né, que esse cacho está no ponto de corte. Na produção comercial, isso não é permitido, né? Jamais. Porque se o agricultor esperar a primeira banana amadurecer para cortar, ele já inicia fazendo a colheita com prejuízo. Porque o cacho já está no processo de maturação. E se for um fruto que vai ser levado para um outro município, para um outro estado, para ir ser comercializado, aí é isso que você fala, o produtor vai ter prejuízo porque o fruto vai chegar lá maduro. Então a gente precisa retirar ela um pouco mais verde quando chega no ponto, para que ela dure um período maior para começar a maturação. E aí essa maturação, quando ela é iniciada antes do corte, vai favorecer aí também o esquentamento, né? E aí, assim, ou seja, já vai iniciar a colheita com prejuízo. Né? Então, o ideal é a gente fazer a colheita, né, quando chegar no ponto ali de desenvolvimento do cacho, mas sem iniciar essa maturação nas primeiras pincas. E aí a gente vai tentar mostrar aqui hoje um cacho que está no ponto de colheita. A gente vai fazer a retirada e depois comparar com um outro cacho que já está ultrapassando, né? Que já tem banana madura, que os pássaros já começou a bicar, danificar. Certo? Pronto. Então, com relação ao corte, reparem que a nossa planta ela é um pouco alta, né? Ela é de porte médio. Então, mais ou menos aqui, um pouco acima de 1,5 metro, a gente vai fazer basicamente 2 cortes com o facão, né? Um no sentido horizontal e um outro no sentido vertical, mas entrando, né? Então, isso, fazendo uma cava, que vai ser o que vai fazer o tombamento da minha planta. E aí, às vezes que a gente fizer esses 2 cortes, às vezes não é o suficiente, a gente faz uma marcação do lado oposto e aí ela vai descer. Porém, essa marcação do lado oposto, ela precisa ser feita com cuidado, porque se aprofundar demais o facão,
pode ultrapassar o ponto e o cacho descer com força, com rapidez, cair no chão e danificar meus frutos. Na verdade, isso vai de prática, vai de, né? Quanto mais praticar, mais precisão a gente vai ter no corte, né? Na colheita. Então, a gente faça esses 2 cortes e a planta desça lentamente para o cacho não bater no chão. Então, se bater no chão, isso também vai danificar, vai causar arranhões, vai causar injúria. E para comercialização, acaba tendo aí uma perda, né? Isso. E aí uma outra coisa que a gente precisa observar é que esse corte ele precisa ser do lado do cacho, para que o tombamento seja exatamente para o lado que o cacho tiver, para facilitar. Se eu fizer, por exemplo, esse corte do lado oposto, praticamente não adiantou, né? Porque ele vai acabar sendo forçado também para... Isso. E não cai, pode cair não com tanta precisão. Vamos lá, tentar? Então a gente pode perceber que quando o tronco ele começa a descer, a gente pega aqui embaixo e aí ajuda ele chegar até o chão para fazer a separação, né? E aí uma coisa importante, né? Que o solo ele esteja coberto com matéria orgânica que seja um pouco macia. Ou então, se for em uma escala comercial que seja mais tecnificada, o cacho ele não tenha nem contato com o chão, ele já seja colocado no local que vai ser transportado para evitar arranhões, injúrias, né? E aí, após feito isso, a gente vai fazer a separação e aí temos o nosso cacho pronto para ser despencado, armazenado em caixas e a partir daí ser comercializado. Apesar desse cacho ele estar um pouco mais baixo, eu consegui ter acesso a ele, mas a gente vai fazer o tombamento para mostrar a técnica, né? Então, a gente vai fazer o primeiro corte na horizontal e depois a cava. E aí a gente já percebe que o pé ele começa a descer. Então, assim que eu consigo ter acesso ao cacho com facilidade, a depender do tamanho do cacho, eu vou precisar de auxílio de alguém, né? E aí o normal que acontece é que sejam as pessoas que fazem o transporte, aí, os chamados puxadores, né? Ou então, para colocar na carroça, como alguns produtores utilizam, ou para carregar até o ponto de despenca, ou então alguns produtores têm também os chamados cabos aéreos, né? Que pendura o cacho e que é levado até o ponto. Então, feito isso, esse cacho é pequeno, eu vou conseguir vou fazer o corte, e aí é importante que esse cacho não tenha contato com o chão. Se ele precisar ter contato com o chão, o interessante é que seja a parte de baixo, que a depender do comércio, essas bananas elas são descartadas, né? Porque são menores. A depender do comércio e também do manejo que o agricultor adotou, né? Porque se tem um bom manejo, muitas vezes elas conseguem ser comercializadas como banana de segunda. Mas se o manejo de adubação foi ruim, se teve problema no manejo de irrigação, problema com sanidade, então às vezes não, quase sempre essa banana ela fica como um refúgio mesmo. Isso. E aí a gente vai observar que esse é um cacho que já está ultrapassado, né? A gente falou na aula anterior sobre o ensacamento para ter uma maior qualidade de fruto. E aí a gente percebe que esse cacho a gente não tem essa qualidade. A gente percebe que tem banana danificada, né? Provavelmente por algum roedor, por algum pássaro que bicou ali enquanto ela estava verde. Temos também vários danos causados aqui pelo arapuá, temos arranhões. Então
esse fruto ele não é um fruto adequado para o mercado, né? Primeiro, devido aos danos físicos, e segundo, porque é um fruto, um cacho que já está com o processo de maturação avançada, né? A gente já perdeu aqui quase uma penca devido ao amadurecimento. E aí a gente vai comparar ele com o outro cacho, que é um cacho que está no ponto. Vamos lá? Então aqui a gente tem os dois cachos que a gente colheu agora recentemente, né? Como eu falei, já está com o processo de maturação um pouco avançado. A gente percebe aqui que algumas bananas já foram aí consumidas pelos pássaros, né? E aí a gente percebe também que as outras bananas elas começaram o processo de maturação. Não tão madura, mas já está amarelando, né? E aí temos aqui um outro cacho que foi colhido na época adequada, né? Que ainda não apresenta nenhuma amarela. E aí a gente percebe também que as bananas elas já estão numa espessura bacana que atende a demanda do mercado, né? E aí uma outra coisa, como que eu vou saber qual é o ponto de cortar o cacho, já que não tem nenhuma banana madura? Das coisas que eu observo aqui na escola é a espessura da banana, se ela já está cheinha. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu observo é o aspecto da casca, se ela já está lisa. Se ela já está lisa, começando a brilhar. E quando ela está verde, ela fica um pouco enrugada, ela fica áspera. Então, significa que ainda não está no ponto. Percebi que a banana está cheinha, está lisa e brilhosa, significa que está no ponto de colheita. Essa é uma prática adotada aqui na escola para observar, né? Feita a colheita, né? E a gente tem agora um outro trato cultural, que é o corte do pseudo caule, né? O corte do tronco. Então, toda a orientação que você vai encontrar na literatura, né? A indicação é realizar o corte rente ao solo do pseudo caule, né? Realizar esse corte rente aqui ao solo. E é importante que esse tronco, né, seja jogado naquela rua onde a gente já vem falando nos vídeos anteriores, né, que é a rua da irrigação, que fica os restos dos tratos culturais, né, de desfolha, de engaço, né, das mudas, da desbrota, enfim. E o tronco, a destinação dele é a mesma, e é importante que nesse momento a gente picote, né, em pedaços menores. Agora sim, tem uma outra questão com relação ao corte, que aí seria baseado em observações, aquilo que a gente sempre fala, que a agricultura não tem receita, né? Ela vai acontecendo dia a dia, e hoje que é uma melhor orientação, amanhã ela deixa de ser, é que os agricultores, né? E aí assim, agricultores e também profissionais observam que quando deixa o tronco, faz o corte aqui do tronco, pode deixar ele nesse mesmo tamanho, ou até pode reduzir aqui para uns 40 ou para um metro, né, 100 centímetros. Há alguns estudos já que começam a indicar que a partir de uma semana, né, esse tronco aqui começa a disponibilizar nutrientes para a filha que foi deixada. Né? Então, hoje é comum você chegar em muitos bananais e você vê o tronco lá por mais ou menos aí 22 dias, 30 dias. Aí a gente torna a reforçar. É um trabalho a mais, é uma mão de obra a mais, porque o produtor poderia sair daqui agora já cortar e colocar o tronco lá, depositar sobre a linha, né, do resto dos tratos culturais. Mas ele precisa avaliar. Né? Então, assim, há essa indicação que a partir de uma semana, esse tronco aqui começa, né, devolver os nutrientes aqui para a planta filha, né, que agora passou a ser mãe. Então, querendo ou não, acaba acontecendo ali um processo de nutrição dessa planta e que é interessante também. Por isso que essa é uma orientação relativa, né? Pode ser essa, mas pode ser a outra que você corta rente ao solo. Vai depender exatamente da análise do produtor, da análise do agricultor. Ele precisa
observar, saber se vai ser viável ele deixar. É claro que quando a gente deixa o tronco mais alto, a gente vai ter uma qualidade maior da filha, né? Porque a mãe vai disponibilizar os nutrientes presentes no tronco para o desenvolvimento da filha. Porém, a gente vai ter um gasto com mão de obra para fazer a retirada depois. Porque esse tronco ele não pode ficar por um período muito superior longo, a 30 dias, né? Até 30 dias a gente tem que voltar fazendo o corte de todos os troncos e retirando da área. Então, você que é produtor, que é agricultor, que pretende cultivar ou já cultiva a banana, é preciso analisar esses aspectos para decidir qual a melhor forma ou qual a prática vai ser adotada. Se vai deixar o caule da bananeira um tempo para disponibilização de nutrientes para a filha ou se já vai cortar rente ao solo, né? Isso pode ser uma prática adotada, por exemplo, na sua propriedade. Você pode optar por sim ou por não. E o que é que a gente sugere? Deixe e observe. Se você já deixa, observe. Se você já deixa, então comece a retirar de alguns e observar o desenvolvimento da planta filha, que no caso passa a ser a mãe. Né? Assim, não, eu vi diferença nutricional na planta, na qualidade do fruto, no tamanho, no padrão dos frutos, tamanho do cacho. Não, vale a pena deixar. Não, eu estou deixando, só estou tendo mais mão de obra. Eu não estou vendo, ou então a melhoria não é tão significativa que compense eu gastar de novo com mão de obra. Então é uma avaliação mesmo do agricultor, do produtor. Então agora, para finalizar essa prática, a gente vai retirar, né, o resto aqui do tronco, onde estava o cacho, a parte da copa, e como a gente vem falando sempre nas orientações dos demais tratos culturais. A orientação é que a gente, até para facilitar o manejo, né, no momento de colheita, de transporte, de retirada dos carros e outros tratos culturais também, deixar essa rua mais larga, sempre para a movimentação, deixar ela mais livre, e os restos de tratos culturais da banana, a gente depositar na linha de irrigação. E aí a gente agora vai depositar isso nessa outra linha e fazer cortes, dividir em menores frações. Isso. Então, para fazer a utilização dessa parte mais aérea da bananeira, primeiro eu sempre utilizo fazer a retirada das folhas e o enleiramento dela, né? Então, vou fazer aqui o corte. A separação e aí já vou depositar ela na fileira dupla. E aí uma questão que é muito importante, né? A gente observar. A gente vai pegar esse tronco agora e vai picotar. E aí, o picotar do tronco é exatamente na linha da irrigação. No nosso caso, a gente utiliza a mangueira. Daí a necessidade de um cuidado muito grande, né? Porque se nesse processo eu fizer o corte da mangueira, muitas das vezes a mangueira está embaixo da matéria seca, a gente vai ter dificuldade, inclusive, de achar onde cortou e aí vai ter ineficiência na irrigação. Então, vou ter trabalho de fazer a abertura e identificar onde que eu fiz esse corte e, a partir daí, eu trocar a mangueira ou fazer uma emenda. E aí, o cuidado é sempre importante, porque, assim, identificou, beleza, mas é custo, mão de obra, material, né? Então, você vai ter um custo a mais ali para poder fazer essa manutenção. Então, é importante que tenha a mesma atenção para não estar danificando o sistema, né? Isso. E aí, o tronco, né? A gente cortou esse aqui um pouquinho mais alto. Vamos dar uma rebaixada nele para ficar um pouquinho mais de 1 metro para disponibilizar os nutrientes para a folha. E no outro a gente vai fazer o corte rente ao chão. Então vamos começar, né? E aí Suzy já falou, né, que o interessante é cortar em frações o menor possível que a gente conseguir tiver disponibilidade. Até né? Essa questão de cortar o menor possível, até para não ser ali um hospedeiro, né, para o moleque da bananeira, que é uma praga aí importante, né,
quando não controlada, causa grandes prejuízos. Por isso a gente fala que é importante, tem que ficar bastante atento ao moleque. Então é importante que a gente corte menores frações para acontecer o processo mesmo de desidratação e aí entrar logo no processo de decomposição para que o moleque não venha e utilize para hospedar e para multiplicar. Isso. E aí, tanto o moleque quanto outras doenças, né, que pode utilizar isso como hospedeiro, meio para se multiplicar e posteriormente infestar o bananal, é exatamente pela umidade. Muitas das doenças, das doenças causadas nas plantas, elas precisam de umidade para se desenvolver. E aí o tronco é um ambiente muito propício, né, favorável para isso. Então observem mais ou menos a espessura que ficou o nosso tronco aqui, né? Então aqui ele vai desidratar com muito mais facilidade, principalmente porque a gente está num período, apesar de estar no período chuvoso, mas está um período muito quente, né? Então, o outro tronco a gente deixou com aproximadamente 1 metro e pouquinho. Esse a gente também vai remover essa parte mais aérea, né, que tem a copa, e vamos fazer o corte dele rente ao solo, né, que é uma das orientações que a gente vai encontrar de modo geral na literatura é essa, né, o corte rente ao solo, assim que realizar a colheita do cacho. Então, primeiro a gente vai fazer a remoção da parte mais aérea, onde a gente fez o corte para o tombamento, né? Vamos fazer a separação. E aí depois vamos fazer o corte rente ao solo mais baixo possível que a gente conseguir. Quanto mais baixo, melhor. E aí precisa ter cuidado de não causar dano à filha, né? Porque pode danificar, causar estresse, né? Vai provocar injúria, vai causar estresse, vai ser porta de entrada ali para algum patógeno, para algum inseto, né? Então, todos os pratos culturais que a gente for fazer, a gente tem que ficar atento para não causar injúria. Às vezes a gente vai aqui matar a muda e a gente vai cortar, por exemplo, uma das práticas que foi a lourdinha. Então a gente corta a muda, a gente ao solo, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, para não bater e vir aqui e danificar a planta que vai ficar, né? Seja a planta a filha ou a planta a neta, né? Então a gente tem que sempre tomar mais cuidado. A gente vem, corta e às vezes acaba danificando. Então, quando for fazer a remoção, também. Então, isso é para todas as práticas culturais. A gente deve evitar o máximo possível não provocar injúria nas plantas que vão ficar ali para poder produzir. Nesse caso aqui ficou um pouco alto, mas se o produtor conseguir cortar mais baixo, mais rente com o chão, é melhor, né? Então, realizado o corte, aí a gente vai fazer o mesmo procedimento feito anteriormente, que é remover esse material, os restos aqui, né, do tronco, das folhas, para a linha da irrigação. E aí está dada, né, mais uma orientação, mais um trato cultural aí que foi como está realizando o corte do pêssego do caule e também realizando a colheita. Muito obrigada. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.